Ah, então vamos, gente, vamos repensar então a redação de novo. Então vamos lá. Sentei para fazer a redação. Então, ao ler o tema, a gente tem que iniciar o planejamento. Você vai ter que planejar como você vai fazer a redação, tá? Então, o que eu quero falar sobre esse assunto? O que eu quero defender? A prova já apresenta os argumentos ou eu vou ter que criar esses argumentos? Então você vai calcular quantas linhas cada parágrafo vai ter, baseado nessa estrutura. E durante a escrita, a sua escrita, você vai ter que ficar atento a alguns detalhes. Aproveita o texto motivador, tá? Mas não copie exatamente igual. Não é que seja um erro, mas que pode ser que isso atraia quando o avaliador vai ler, pode ser que atraia um ranço dele, algo que ele pode querer te, não é que ele vai querer te prejudicar, mas ele já não vai gostar. Tá? Então utilize o texto como algo que vai te ajudar a raciocinar, mas não use exatamente o texto escrito copiando e colando não, tá? Use frases curtas, tá? Mas se forem longas, escreve corretamente. Que essa é a grande questão. Cada vez mais longo uma frase, mais difícil fica para você fechar ele bem, para você escrever ele corretamente, tá? Não enrola. Cara, o avaliador sabe quando você está enrolando, está falando da mesma coisa várias vezes. Não faz isso para preencher linha, não. Pensa, raciocine que tipo de assunto ali você vai escrever nas frases sobre aquele tema que você quer falar, sobre aquele argumento que você decidiu falar. Escreva no rascunho antes de passar na folha de gabarito, tá? Porque é muito difícil você conseguir escrever direto, tá? Mas caso não dê, né, pense bem na frase antes de escrever. Se você não conseguir escrever assim, se você não conseguir usar o rascunho porque não dá tempo, por um acaso, pense bastante antes de escrever. Então, fecha a frase na cabeça e escreva a frase. Fecha outra frase e escreva. Não vai pensando em escrever não, que não dá certo. Tá? Se errar, dá um risco. Tá? E não vários riscos. Não é rabiscando, é dar um risco. Tá? E ele conta para fins de quantidade de linhas. Tá ok? Não marque a prova. Por favor, não faça isso de forma alguma. Dentro da estrutura que a gente propôs, segue esses passos. Então, introdução, utilize o texto motivador como fonte para desenvolvimento da sua introdução. É aquilo que eu dei o exemplo para vocês. Então, segue isso. Na introdução, pega o texto motivador e use ele para fazer a introdução. Não utilize as mesmas palavras, mas utilize a ideia e o sinônimo, e use sinônimos. Né? Lembra que esse parágrafo vai introduzir o leitor sobre o assunto. Então você tem que introduzir o cara. Imagina que é alguém que está lendo do zero, sem ler nada em volta. Então, qual é a introdução do assunto? É a mesma coisa do texto motivador, tá? No desenvolvimento, então, utilize um parágrafo para cada argumento, né? E defenda a sua ideia no primeiro parágrafo. Tem que começar defendendo ela, tá? Organize os argumentos de forma que todos os parágrafos se liguem. Né? Então você tem que reorganizar esses argumentos de uma forma sequencial e lógica. Então que cada início de parágrafo referencie um pouco o anterior, com uma conjunção, embora, contudo, todavia, apesar, entretanto. Outra forma, ou qualquer outra forma que faça esse tipo de ligação. Dentro da estrutura proposta, você tem que continuar. Caso você não saiba qual argumento utilizar, busca um argumento mais próximo. Isso a gente usa bastante quando a gente não sabe. Né? A gente não sabe sobre o que está se falando ali. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui. Se o tema for a Guerra do Congo, porra, tu nunca leu sobre isso, referente a diamantes. Você pode falar sobre a guerra e riquezas minerais. Você fala sobre isso, não precisa falar sobre a guerra do Congo. Né? Então, se você fala que está tendo uma guerra e é sobre diamante, pega esses dois caras aqui e trate do assunto. Você vai falar que guerra não resolve nada, e que guerra pode permanecer por muitos anos, e que a guerra por riqueza é algo que existe há milhares de anos. Você pode falar tudo sobre isso.
mesmo que você não saiba sobre essa guerra efetivamente. Então, assim, sobre assuntos que você não domina, você tem que tentar utilizar o texto motivador para te ajudar a achar palavras-chave onde pode te trazer argumentos complementares àquilo. Então você pode não saber o assunto, mas quando você sabe que é sobre. Quando você pega uma palavra, ou pelo menos uma ideia que te leva para outros argumentos próximos, o avaliador não vai te dar zero. Tá? Ele pode não gostar do seu argumento, mas ele não vai falar que fugiu do tema. Que esse é o problema que você tem que tentar evitar. A fuga ao tema. A fuga ao tema não pode acontecer. Mas se nós estamos falando de guerra referente a diamantes, você fala de guerra e fala de diamantes. Não tem nada de errado. Ou você pode falar de uma outra guerra relativa a um tema de recurso mineral. Você pode falar sobre, sei lá, a guerra no Golfo, que estava falando sobre petróleo. Né? Era muito sobre isso. Então veja que esse tipo de raciocínio, você foge desse problema, mesmo que você não saiba. E se você deve lembrar um pouquinho sobre, no curso eu falei com você sobre não leia a redação no início da prova. Por que eu falei isso? Você deve lembrar. Se você lê no início, você vai acabar ficando nervoso durante a prova, se você não sabe o tema. Então é tipo isso. Abro a redação, vejo lá que é sobre a guerra no Congo. Putz, pode ser que você passe a redação inteirinha nervoso, não preste atenção direito nas questões, porque você está pensando na redação, porque a redação te deixou nervoso. E você percebe que com essa técnica, você acaba resolvendo o problema. Então não pensa, não vai lá, não vai ver isso agora. Não lê o tema, vai te incomodar. Não lê. E em cima da hora você vai aplicar tudo que a gente está escrevendo aqui, tá? Vamos lá. Então, acho que eu estou dando outro exemplo aqui, né? Se o tema for inteligência artificial, ao ler o texto motivador, talvez lhe dê mais informações sobre inteligência artificial e você não entende nada de inteligência artificial. Você pode falar sobre a evolução tecnológica nos últimos anos, o impacto dessas novas tecnologias, como pode transformar o mundo, e você pode não saber nada sobre inteligência artificial. Mas veja que o tema te trouxe a outras coisas, a assuntos complementares, mas não necessariamente sobre inteligência artificial. Tá? E por fim, na estrutura, né, a conclusão. Então, assim, simples, né? A conclusão nada mais é do que um resumo de tudo dentro de 6 linhas. Lembra disso, dentro de 6 linhas, tá? Então, você deve explicar repetindo um pouco reforçando um pouco sobre o que foi dito. Beleza? E lógico, se for possível você fechar aquela frase final como uma frase forte, impactante. Deixa eu voltar aqui no item anterior que eu mostrei para vocês, a redação que eu fiz, que eu achei que ficou bem legal. Olha só, a última frase. As sociedades devem repensar esse modelo e propor alternativas com valores mais dignos e humanos. Fica na cabeça do avaliador dignos e humanos. É uma frase legal, sabe? É isso que faz você tirar o 10. Então vamos lá. Conclusão. Feche com esse texto forte, impactante. Fechando, gente. Algumas dicas, então. Algumas outras dicas importantes. Vamos lá. Então, escreva no rascunho antes de passar para o gabarito. Tá? Pense bem antes, se você for, caso você não possa. Dá o risco. Eu estou repetindo, gente, porque isso é importante, cara. Não marca a prova. Acabei de falar sobre isso, né? Se sua prova objetiva é junto à prova discursiva, não leia o tema antes de fazer a prova objetiva. Isso porque se você não souber sobre o tema, vai ficar preocupado a prova inteira, isso vai te prejudicar. Se você não souber sobre o tema que está sendo pedido, não desista, mesmo que você não saiba. Você pode apresentar argumentos complementares, intermediários, que por mais que não seja exatamente o que foi pedido, mas o avaliador vai considerar, ele pode considerar. Tá? É muito difícil dele não conseguir. E lembre-se que o avaliador não se importa com a sua opinião. Ele não se importa, ele se importa com o que você escreveu. A forma como você escreveu, a estrutura que você escreveu, se você errou português, ele não se importa se você é a favor ou contra alguma coisa. Tá?
Então, escreva aquilo que realmente você pensa, o que você defende. Pode ser, e aí tá, vamos até pensar de um pouco diferente. Se você tiver mais argumentos para defender algo que você não gosta, vamos supor da pena de morte, que você é a favor da pena de morte, e você tem mais argumentos para defender a pena de morte, escreva. Você não tem que ser o homem certinho, a pessoa certinha para colocar na redação o que realmente você pensa. O que precisa é você escrever uma redação nota 10. Eu não estou preocupado qual é a sua opinião sobre isso, porque ninguém vai ler esse texto. Tá? Só o avaliador que vai ler esse texto. Então não se importe com a opinião em si. O que vale mais a pena aí é você saber se você tem argumento. Porque se você é contra alguma coisa ou a favor de alguma coisa e não tem argumento para defender aquilo, então não defenda. Defenda o outro lado. Né? A questão de defender não é uma questão moral, é uma questão de argumento. Se eu tenho mais argumento para algo, então eu vou usar esse argumento aqui, eu vou defender esse lado aqui, porque eu tenho mais argumento para isso. Beleza? Beleza, então. Continuando para fechar. Isso é importante agora. Isso aqui eu não falei aqui, mas eu acho que eu já falei para você em outro vídeo. Tá? Se você não tirou 10 na redação, e se seus erros não foram referentes a erros objetivos e claros, que é erro de gramática, pontuação, porque ele mostra lá no gabarito, ele mostra, ó, teve 3 erros aqui na linha tal, então você percebe já o problema, entra com recurso. Tá? O que acontece? Eu não lembro se eu expliquei isso para vocês, mas às vezes nós temos duas visões. Pode ser que, entrando com recurso, logicamente vai ser um outro avaliador que vai avaliar a sua redação e pode ser que ele entenda que você escreveu melhor. Ponto. Isso é batata, tá? Isso acontece. Outra coisa que pode acontecer, eu vou contar um exemplo de um amigo meu que foi reprovado. Ele tinha sido reprovado. A verdade é que tinham 200 vagas, se não me engano, passaram só 100 pessoas. Você vê a quantidade de... como a prova foi difícil. Mas ele tinha passado na redação objetiva. Não, na prova objetiva. Ele não tinha passado na redação. E ele estava lá desesperado. Falei, me dá essa redação aqui. Aí eu fui ler a redação. E os 3 argumentos que estavam sendo pedidos eram argumentos técnicos. Sobre, acho que eram áreas de conhecimento do PMBOK, de análise de projeto. Tá? De gestão de projeto. E como ele falava para detalhar cada uma das 3, e ele escreveu, assim, não escreveu nada com nada. Não fazia nem sentido o que ele estava falando. Tá? Que eu fiz? Eu peguei o argumento da justificativa e tentei falar assim, ó, quando eu disse isso, eu estava querendo dizer isso aqui e fui explicando que aquele área de conhecimento que o PMBOK defendia, né? Que tem no PMBOK. Fui explicando baseado no PMBOK. O PMBOK na mão aqui, ó. Como é que é mesmo? E eu fui fazendo esse argumento. E quando eu disse isso, estava querendo dizer isso. Então, assim, tentei dizer ali que o argumento que eu estava tentando colocar era aquilo. Então, eu demonstrava que eu conhecia. Mas... No texto não estava muito bem escrito porque eu utilizei um argumento ruim. Então veja, ele foi reprovado justamente porque não fazia sentido o que ele estava falando. E ele não tocou sobre os temas. E ele foi aprovado depois do recurso. Eu não sei dizer exatamente o que o avaliador pensou, mas ele reconsiderou o texto, a avaliação e aprovou ele. Ele não fez uma nota 10, mas melhorou e ele foi aprovado. Ele saiu de reprovado para aprovado e hoje ele é servidor público. Tá? Então, considerem sim essa possibilidade de fazer recurso. Tá? Você pode explicar e tentar ganhar uma notinha a mais. E qualquer um ponto a mais é uma maravilha, vocês sabem disso. Outra coisa, pessoal, leia texto constantemente. Gente, quem não lê não sabe escrever. Você tem que ler para saber escrever. Tá? Aí você pode ler artigo, matéria, mas livros. Descubra um autor interessante que você gosta, que fale sobre temas interessantes.
Leitura mesmo de ficção, ou romance, qualquer coisa desse tipo. Leia, leia. Você tem que ler. Quando a gente lê, a gente começa a aprender essas conjunções, como escrever, como iniciar os parágrafos. Já fica, tá? Tem que ler, cara, para você ter um bom vocabulário, tá bom? Bom, gente, escrever. Você precisa escrever constantemente. Pelo menos uma vez por semana, você precisa escrever uma redação usando essa técnica, tá? Se você não escrever, se você não praticar, você não vai aprender, tá? Então, vai lá, pega um tema da semana, do que aconteceu na semana e busca desenvolver aquele assunto, né? Usando a técnica, fazendo, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, com 3 argumentos. Se você fizer isso pelo menos uma vez por semana, você vai sim ter um resultado muito positivo. Tá? Tenta simular a prova, coloca ali pelo menos 1 hora para você conseguir fazer a redação, para você simular aquela pressão que existe de você fazer em 1 hora só. E usa mesmo, papel mesmo, escreve no papel. Assim, no início você pode até testar escrever no computador, né? Só para você estimular a escrever daquele jeito. Depois que você já pegou a prática de escrever daquele jeito, busca então a escrita no papel para você poder testar também a pressão em cima de você, tá bom? Então faça redações sobre os temas referentes à sua área de atuação, é sempre importante. Se você vai fazer um concurso, vai lá fazer redações referentes àquela área. Algum caso de vestibular, né? Então você vai falar sobre sua área de atuação, né? Então se você vai fazer medicina, tenta ver alguma coisa de saúde, né? Se você vai fazer matemática, alguma coisa em relação à ciência, coisas desse tipo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo a própria redação que eu escrevi. Eu vou deixar também essa apresentação para que vocês possam utilizá-las para lembrar o que tem que ser feito, a estrutura e tal. E estudem, pratiquem, façam bastante redações para você estar 100% e ganhar a pontuação máxima, né, na redação. Beleza? Abraço.